Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convido a igreja para ficar de pé. Mateus capítulo 14, versículo 22. Jesus anda sobre o mar. Glória a Deus. Aleluia. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, ó Pai, está aqui, ó Pai, a tua palavra, meu Deus. Ó Deus querido, fala, Senhor, ó Pai, o que tu queres, Senhor, falar, ó Pai, que eu diminua, mas que tu cresça, ó Pai. Ó Deus querido, Deus Santo, toma cada um em tuas mãos, abençoa, Pai, os que puderam ofertar, ó Pai, abençoa, Pai, os que não puderam também, ó Pai. Ó Deus querido, Deus Santo, ajuda, abre os celeiros, abre as portas, Senhor, os que estão precisando de trabalho, e dos que querem ofertar, ó Pai, ajuda a tua igreja, ó Pai, para o crescimento da tua obra. Ó Deus amado, obrigado por tudo, sempre conosco, fala, ó Pai, na mensagem, ó Pai, em nome de Jesus nós te oramos e já te agradecemos, amém. A igreja pode sentar, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, esse texto que Jesus anda por sobre o mar, sobre as águas, quando foi domingo, o Senhor me mostrava assim, eu acho que era um sonho, entre eu acordar e dormindo, o Senhor me mostrava assim, eu dentro de um avião, aí precisava sair urgentemente do avião. Aí eu ficava sem entender, eu ficava olhando assim, mas quando eu via assim, eu tinha medo de andar, mas aí eu vi o Senhor, aí eu precisava ter coragem para me ir, né, e encontrar o Senhor, porque é necessário sair daqui desse avião. E aí o Senhor dizia para mim, né, olha, quando você tem medo, não consegue exercitar a sua fé. E eu guardei essa frase para falar para a igreja: igreja, se você tem medo, você não vai exercitar a sua fé, porque o Senhor falou para mim e eu senti muito forte aquela frase: quando se tem medo, não consegue exercitar a fé. E aí eu desci, eu esperei eu cair, mas eu não caía e eu conseguia andar, e eu via Jesus, eu queria chegar perto dele, mas o medo queria vir, mas eu dizia: eu preciso exercitar minha fé para completar os obstáculos. Amados irmãos, e nisso, quando foi a noite que foi falado que eu ia pregar, eu já cedo eu vou pregar, né? Vou pregar nessa parte. Jesus andou por cima do mar, né? Sobre o mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse primeiro texto, logo a gente fala que Jesus, ele compeliu com os discípulos a embarcarem adiante, enquanto ele despedia da multidão. E despedir da multidão, fala que ele foi orar sozinho, né? A fim de orar sozinho, quer dizer, ele
sozinho orar. Não que ele tivesse ficado sozinho, ele queria orar sozinho. E nesse trecho que a gente leu, dá para a gente entender que nós também precisamos disso, precisamos de muitas vezes ficar sozinho. Eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, eu gosto de fazer tudo em união. Mas tem vezes que nós precisamos ficar sozinho para falar com Deus, porque o nosso assunto com o nosso esposo, ou você com sua esposa, é um assunto, mas com Jesus é um assunto que Ele lhe compreende. É um assunto que você fala e Ele não vai te julgar. Ele não vai dizer, tá vendo, você errou, por isso você está aí chorando, derramando as lágrimas. Não, Ele não vai te julgar, Ele não vai te repreender, Ele vai te escutar. E além do mais, igreja, Ele vai consolar quando muitas vezes a gente começa a falar com Ele, que a gente concentra, a gente desliga dos problemas, porque não adianta você dizer, eu vou entrar no meu quarto agora, vou orar, mas meu Deus, aquela conta está assim para cair, eu tenho que pedir, não, desliga de tudo, desliga de tudo e vai falar com o Pai, e falar com Ele como se estivesse naquele mundo, só você e Ele, e aí derrama, abre o teu coração, começa a contar para Ele os teus problemas, começa a contar para Ele a tua dor, a tua aflição. Muitas vezes o teu cônjuge muitas vezes não vai te compreender se você começar a falar tudo o que você sente vontade, porque vai dizer, mas tu está conversando demais, tem muita vez. Não, com Jesus é diferente. Com Jesus, quando você começa a falar que vem as lágrimas, Ele não vai recolher, Ele vai enxugar tuas lágrimas e consolar o teu coração. Por isso, irmão, Jesus teve a necessidade, eu achei muito interessante, olha, Ele despediu a fim de ficar sozinho. Então também nós precisamos disso, precisamos de ter o nosso momento com Deus, o nosso momento, e seja, meu dia é tão corrido, então faz à noite, faz um momento com Deus, ora, lê um capítulo, canta um hino da harpa. Eu posso fazer mais do que isso, então faz melhor ainda, faz mais, você pode fazer mais, mas tira um momento a fim de você ficar só você e Deus, um momentozinho seu e com Deus. Aí você faz aquela tua devocional, aleluia. É muito bom você ter o seu particular com Deus, porque é no teu particular que Deus vai começar a te mostrar as coisas que estão muitas vezes que não tem, que mistério que pessoas não vê, muitas coisas que Ele diz, reclama a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes, coisas que você não imagina. O Senhor vai começar a se pronunciar para você. É maravilhoso, irmão. E nessa parte Jesus precisava desse momento. Imagine nós como precisamos desse momento com Deus. E a Bíblia vem dizer aqui no versículo 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios pelas ondas, porque o vento era contrário. Então o barco que eles estava longe, mas devido ao vento que estava contrário, estava levando o barco para uma direção que estava contrária mesmo. Aí, trazendo para os nossos dias, para as nossas vidas, muitas vezes a gente quer orar a Deus, a gente quer alcançar a paz, trazer para nossos filhos aquela paz. Muitas vezes a gente está lutando assim, procurando trazer uma força para os nossos familiares, trazendo refúgio. Aí a gente procura, mas quando olha o vento é contrário. Quando a gente diz, meu Deus, porque eu oro tanto, porque eu busco tanto, quanto mais eu busco, mais as coisas se levantam, mais as coisas são contrárias na minha vida, mais as coisas começam a acontecer diferente do que eu queria. Irmãos, eu quero te dizer que quanto mais você busca, mais o Senhor se revela para mim e para você. Mais o inimigo fica enfurecido porque você busca a presença de Deus, mas você não busca a presença de Deus, não é porque você quer ser melhor para ninguém, não, é porque você é um obreiro aprovado, você precisa se encher, aleluia, para que você possa, irmão, nesse teu momento com Deus, você alcançar aquela paz que só Jesus traz na tua vida, poder orar pelos teus filhos,
poder orar pela tua família, muitos que estão nas drogas, nos vícios, nos álcool. Tem muita gente que você pode orar, tem muita gente que você pode, aleluia, entregar nas mãos do Senhor, oh, aleluia. Mas muitas vezes a gente pensa que vai orar, que vai ser uma gloriosa, quando pensa o vento está contrário, está nos levando para outra direção. Como é no caso desse, o barco estava indo para outra direção, oh, aleluia. Muitas vezes a gente pensa que a situação, irmão, vai ser favorável para nós. Eu vou orar, vai ser uma maravilha, mas quando orar vai ter muito vento contrário, muita situação que não vai ser boa, favorável para mim e para você. Ou você pensa que você vai só orar na alegria, eita Jesus, eu te agradeço pelas bênçãos que tu me deste. Não, você vai orar pedindo misericórdia, tantas coisas, porque a situação nunca é favorável para o crente na terra. Você percebeu que você, ser um crente, filho de Deus nessa terra, é trabalhoso, é complicado, é doído, é doloroso. Por quê? Porque nesse mundo a gente sofre as aflições, a gente passa por dificuldade. Muitas vezes não é nem dificuldade financeira, porque tem pessoas que têm como sobreviver, mas é dificuldades na alma, oh aleluia, porque muitas vezes, irmão, o mundo ele não nos apoia, o mundo ele nos rejeita, mas Jesus, ele é o dono da verdade, ele é o teu amigo, ele é o que você pode confidenciar tudo que você quer falar para ele, que aí ele vai te acalentar nesse momento tão difícil, oh aleluia. No versículo 26, os discípulos veem andando, e na quarta vigília, 25, na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, porque o barco deles já estava na direção contrária, e Jesus tinha ficado orando, e aí Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Jesus foi andando, e os discípulos vendo Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E eles até exclamaram, acho que é um fantasma. Por quê? Porque nessa hora que eles viram Jesus vindo, eles acharam que era um fantasma. Por quê? Porque se você achar que é um fantasma, você vai ter medo, né? Dizer que é um fantasma, eles tiveram medo. E eu quero dizer para a amada igreja, existem situações que o medo vai chegar até você. Aí eu vou te perguntar, e a tua fé? Será que ela vai ficar no mesmo nível que ainda está? Porque quando o medo ele levanta na tua vida, a tua fé ela tende a cair um pouco. Porque quando a gente desacredita, a nossa fé ela cai um pouco. Nós precisamos sempre estar com a nossa fé no alto. Mas o medo, ele vem naquela hora que a gente tem medo, mas a gente tem que pensar em quê? Quem é que nos protege? Quem é que nos guarda? Quem é que nos livra? Quem é que tem que guardar de todos esses dias, todos esses anos desse mundo? Porque muitas vezes o mundo ele tenta fazer coisas que a gente sofre, que a gente chora, mas Jesus é Ele que tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos dado livramento, aleluia, tem guardado a tua família, a tua casa, oh aleluia. E nessa passagem eles começaram a ficar com medo, começaram a ficar sem fé, porque quando eles têm medo, ficaram sem fé, né? E aí ficaram pensando que era um fantasma, e eles disseram, e Jesus, respondendo Pedro, Jesus, no 27, Jesus imediatamente disse, tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Tendes bom ânimo, não temas. Por quê? Porque eles começaram a ficar com medo. Aleluia, não temas. Quantas vezes Jesus diz para mim, para você, não temas. Faz isso, faz aquilo, não tem medo. Mas muitas vezes é do ser humano mesmo ter medo. E não temas, tem bom ânimo, mas... E aí Pedro falou, olha, se és tu, Senhor, tá? Ele viu, né? Jesus está falando, se és tu, manda eu ter contigo por cima das águas. Mas ele sabia que era Jesus, ele ouviu a voz do mestre, mas ele ainda disse, se és tu, manda eu ter contigo. Pedro teve naquele momento aquela ousadia, eu vou ter com Jesus. Se Jesus está falando, eu quero ter contigo. Muitas vezes também, eu já fiz uma prova assim com Deus, Senhor, se és tu que está falando, e o Senhor, ele atende a prova, né? Quando a gente pergunta, e aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda ele ter contigo, o Senhor disse, só vem. E aí Pedro sabe, né?
você começa a afundar. Por quê? Será que é medo? É tanta angústia? Oh, aleluia, aleluia. Mas a Bíblia diz que Pedro começou a provar daquele sobrenatural de Deus andando sobre o mar, mas aí ele começou a afundar. Aleluia. Por quê? Porque ele teve medo. Ele teve medo porque as lutas foram maiores. Aí muitas vezes o medo tira, né, a nossa fé. Ai, eu tive medo. Aí você diz, nossa, mas você não tem fé? Porque você fica com medo. Mas ali Pedro sentiu o vento forte, sentiu aquela turbulência. Aleluia. Será que Pedro deixou de crer? Será que Pedro deixou de confiar? Porque ele começou a afundar? Será que ele deixou? Aleluia. Muitas vezes a pessoa firme caminhando, está na igreja, está feliz. Aí quando vem um vento contrário, quando vem uma luta, e a luta, irmão, não é pouquinha não, é lutas que deixam muitas vezes mágoa no coração, muitas vezes deixa você entristecido, muitas vezes vem raiz de amargura, muitas vezes vem coisas que querem tirar você da presença de Deus. É essas lutas que faz você afundar. Você estava esperando ser um mar que você vai andar? Não, é as lutas. Você está caminhando sobre o mar, está firme na igreja, então está todo mundo caminhando no mar. Mas quando você olha para trás, para as lutas, para as pessoas que te criticam, para as pessoas que dizem que você não vai conseguir, você começa a afundar, porque você tem medo de não conseguir. Oh, aleluia. Porque o sentimento do medo, quando ele entra no teu coração, ele tira a tua fé. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmão. Essa é a construção mesmo da igreja. Primeiro apareceu uma pessoa para dizer, vamos fazer isso. Aí outra pessoa vai dizer mesmo, eu tenho fé, eu tenho coragem, vamos unir a nossa fé e vamos fazer. Porque cadê recurso? Ninguém viu recurso nenhum, mas levantou um que disse, eu tenho fé, outro disse, eu tenho também. Vamos começar? E aí começa. Aí Deus começa a prover, Deus começa a levantar pessoas, Deus começa a criar situações e de repente a obra vai ser completada. Mas no começo ninguém não tinha nada, só tinha a fé de uma pessoa ou duas que dizem, vamos fazer esse trabalho. Aleluia, glória a Deus. Mas essa fé é Deus que coloca no coração da pessoa. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesse momento, quando Pedro começa a afundar, Jesus diz, homem de pequena fé, porque muitas vezes tu quer caminhar, mas tu quer olhar para trás, porque quando alguém te afronta, tu quer afundar, porque muitas vezes quando alguém diz, tu não é crente não, aí tu começa a afundar porque muitos te criticam, muitos dizem coisas contigo, afronta tua família, teu filho, ou teu ministério, aí tu quer afundar. Não queira afundar não, continua andando sobre o mar, porque o Senhor te levantou para você passar por cima, não para você afundar e morrer. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus pega na mão de Pedro, aí o vento cessa. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas eu quero dizer, irmão, se muitas vezes para você fazer qualquer coisa, se você não tiver fé, irmão, nunca vai iniciar, nem nunca vai terminar. Oh, aleluia. Mas se você tiver medo de não conseguir, irmão, aí você não vai terminar, muitas vezes vai parar. Então eu quero dizer também para o pastor, não tenha medo de prosseguir, porque Jesus está em cima do mar. Então a gente tem que ter fé, usa a nossa fé e não ter medo, porque o medo ele faz você parar e não querer parar. Mas se você muitas vezes está orando por alguém, aí diz, eu oro, não vejo resultado. Você não vê resultado porque os seus olhos estão fechados. Mas irmãos, não quero ver o lado espiritual, porque Deus está trabalhando.
finalizar, prontamente Jesus estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Esta palavra nesta noite diz: continue perseverando, porque o Senhor está contigo. Não desanime, não desista. As lutas vêm, mas não olhe para elas, porque senão você vai afundar. Não olhe para o levante, porque eu sou o Deus que te guarda. O apóstolo Paulo diz: muitas aflições eu passei. Oh, aleluia! Não foi pouca, foi muitas. Então, irmão, você também pode passar por aflições, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas é para você o quê? Ficar chorando? Não. Tendes bom ânimo. Foi o que Jesus falou para Pedro. Tendes bom ânimo. Então, igreja, nesta noite, tendes bom ânimo, continua perseverando, que você vai estar andando sobre o mar. Mas não queira afundar no mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é essa palavra que eu trago para a igreja. Quando você tem medo de concluir o que você começa, a sua fé acaba. Mas continue perseverando. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Mulher há muitos anos sofria de uma grande hemorragia, de seus olhos lágrimas corriam, era grande a sua dor, ao ouvir falar do meio de Jesus, que por ali ia passar. Então ela pensou: se tão somente nele eu tocar, curada vou ficar. Levantou-se no meio da multidão, ela se esforçou. Tocou Jesus com fé e percebeu que o milagre aconteceu e curada ela ficou. O milagre aconteceu na hora que ela tocou. A hemorragia logo cessou e até a enfermidade nunca mais voltou. Toma com fé agora, toma em Jesus. Hoje é o dia da sua vitória. Receba a sua bênção em nome de Jesus. Toma com fé agora, toma em Jesus. Hoje é o dia da sua vitória. Receba a sua bênção em nome de Jesus. Não somente nele eu tocar, curada vou ficar. Levantou-se no meio da multidão, ela se esforçou. Tocou Jesus com fé e percebeu que o milagre aconteceu e curada ela ficou. O milagre aconteceu na hora que ela tocou. A
Senhor,